Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no Conversando sobre Citologia, eu, professor Jacinto Costa, vou conversar com vocês especificamente por uma coisa muito interessante e bastante útil. Vocês vão ver minhas dicas para começar a estudar citologia, principalmente quando você fala em bases citomorfológicas. Então fica aí no vídeo até o final que você vai ver como vai ser legal. Depois da vinheta. Bom, gente, então como eu estava falando, muita gente que está iniciando a citologia tem muitas dificuldades para criar critérios que são referências, né? A referência significa dizer, eu uso aquele ponto ali como um ponto de comparação quando eu estou trabalhando com citologia. Como é que é isso? Como é que eu sei que uma citologia é positiva, que uma célula está alterada, que existe atipia? Ela existe justamente porque a gente compara com o que é normal. Então não me venha falar que você vai ser um bom citologista se você não tem o que é básico, o que é normal, muito bem evidenciado na sua cabeça, com os critérios bastante claros, definitivos. Eu sei o que é uma célula do tipo tal e do tipo tal. Eu sei que o núcleo é assim, que tem essas características e tal. Isso é o que a gente chama de base normal. Mas depois tem as referências nas lesões. Então, eu sei que existem muitas variações. Esse negócio de dizer que só tem um critério ou dois critérios que eu comparo e já faço a diferenciação entre um nível de lesão e outro tipo de lesão. Ou então uma lesão do tipo glandular e uma do tipo escamoso, quando você está com alguma dúvida. Ou até mesmo entre os próprios grupos, por exemplo. Às vezes você pode pegar lesões endometriais que elas já estão tão atípicas que você não tem como diferenciar de lesões endocervicais. E isso existe, é comum, às vezes pode se confundir, por exemplo, uma célula metaplásica com uma célula mais jovem que tem uma atipia levando a HCIL. Então a gente passa por esses problemas. Então não existe assim uma regra que funcione 100%, nem existe diquinhas para que a gente resolva esse problema em 100%. Existe assim algumas dicas que elas vão favorecendo, elas vão ajudando a você. Mas você precisa ter propriedade no que você faz. Não adianta ser só uma pessoa que compara a morfologia. Você tem que ter propriedade no que você está fazendo. Senão você vai ser mais ou menos como se fosse uma pessoa que vê uma coisa e compara, mas não sabe o que é. Então as nuances que você vai encontrar na citologia mais para frente vai lhe atrapalhar muito, porque a citologia não é uma coisa escalonada, nem você vai ver uma coleção de imagens e a partir daí você vai fazer tudo que é citologia. Se fosse tão fácil assim, a gente estava cheio de citologistas aí. A gente tem muitos citologistas, mas para o Brasil assim ainda não tem muito, mas vamos supor que agora a gente já tem um número mais expressivo. O grande problema é que grande parte não tem segurança no que faz. Por quê? Porque foi atrás de olhar uma diquinha, um negócio assim. Gente, vocês têm que estudar para saber o que está acontecendo naquele organismo. O profissional é assim. O profissional bom, ele tem que entender a evolução, a fisiopatologia, o porquê que aquilo acontece e saber que existe um processo evolutivo. Não é um processo só de comparação. Se fosse assim, a gente colocava no computador e acabou. Não é assim, gente. A citologia ela é muito mais séria, muito mais ampla do que isso. Você está ali analisando um exame que pode definir um estado emocional de um paciente, pode levar ao tratamento ou pode fazer com que essa paciente não vá para o tratamento porque você errou. Então dizer assim que citologia é uma coisa simples, que citologia qualquer um faz, basta saber ler e escrever, não é assim, gente. Citologista é uma categoria muito especial, são pessoas que se dedicam muito, você vê que não é pouca a literatura da citologia, tem muitos livros, tem muito a estudar. Então, gente, o que eu sempre recomendo a todos estudem bastante, não vá nessa só de fazer comparações e pronto. Citologia não é isso, tá? Isso é trabalho,
É como se fosse, como eu falei, vender banana na feira, né? Porque você vê fulano vendendo, vai lá e vende. Qualquer um faz isso. Não estou desmerecendo o banqueiro da feira, não. Mas eu estou dizendo que existem níveis de complexidade nas profissões. E por isso há remunerações pela carga de responsabilidade que você carrega. Então você está tratando de saúde. Não é qualquer um que pode fazer isso, tá? Então pensem com bastante responsabilidade no que vai fazer. Bom, mas voltando ao que o que eu me propus nesse episódio como é uma dica, professor, para que eu possa estudar, mesmo que eu já seja citologista, ou que eu esteja começando, ou que eu esteja numa pós, o que é que eu posso utilizar assim que eu não gaste, né? Porque a gente sabe que tudo hoje demanda dinheiro, então quanto mais a gente economizar, melhor, porque a gente pode investir em outras coisas. Mas sempre naquela, né, gente? A gente tem que investir na profissão, tem que se qualificar. Mas bom, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu estou com minha tela compartilhada aqui, e eu queria mostrar para vocês como é que vocês acessam, por exemplo, porque a gente sabe, existe o sistema Bethesda. O sistema Bethesda é um sistema que padronizou a nomenclatura, né, sistematizou isso, criou critérios para cada tipo de lesão e, no final das contas, criou um algoritmo para isso. Isso é excelente, gente, porque a gente pode conversar com qualquer pessoa do mundo e ainda por cima pode apresentar trabalhos que, se você chegar na Alemanha, no Canadá, na Austrália e falar HCIO, LCIO, tal, obviamente que em inglês, né? Eles vão saber do que se trata. E se o médico, por exemplo, um ginecologista, que é quem vai receber a maioria desses exames, se deparar com uma determinada alteração que você liberou no seu exame, ele vai saber como proceder, ele vai pegar uma determinada orientação. Óbvio que os americanos foram os criadores do sistema Bethesda, né, com colaboração do mundo todo, mas por quê? Porque eles têm um sistema muito bom de rastreio do câncer de colo uterino. Mas aí eles queriam sistematizar para também, na saúde pública, a gente precisa gastar o mínimo possível e atender o máximo possível. Então a gente precisa estar sempre otimizando os métodos de rastreio. Então o teste do Papa Nicolau é um método de rastreio. Por trás de tudo isso aí tem que ter o médico que vai atender essa paciente que teve uma citologia alterada. Então o que é que vai acontecer? Essa paciente vai chegar com a citologia com alguma lesão, como aqui a gente tem, né? A gente tem os serviços de referência quando falando em serviço público. E aí vai ter um outro ginecologista com formação em colposcopia, que vai agora analisar, muitas vezes colhe mais um exame para confirmar aquele resultado, faz a colposcopia, se tiver aquelas alterações, faz a biópsia, né? Essa biópsia é dirigida lá, não é aquela biópsia cirúrgica, quando retira, faz, por exemplo, uma esterectomia, e depois é feito os procedimentos necessários, caso seja necessário, por exemplo, fazer uma conização, fazer uma esterectomia e por aí vai. Então, aqui na tela eu vou mostrar uma maneira de você estudar bem. Muitos já devem conhecer, mas eu vou dar umas dicasinhas de como você estudar legal isso aqui. Olha, eu vou aqui no próprio Google e vou botar aqui, ó, IARC, I-A-R-C, né, IARC Atlas. Se eu botar IARC Atlas aqui, ó, IARC Atlas, é bem simples, gente. Aí eu dou um clique aqui, ó, citologia do colo uterino, citopatologia do colo uterino. Veja, em português, tem imagens aqui que servem de referência para você. Vamos pegar aqui um exemplo. Veja que interessante. Se eu pegar aqui, por exemplo, células escamosas normais, eu clico, veja que eu tenho uma coleção de imagens aqui, ó, coleção de imagens, que você pode fazer um exercício bem interessante. Por exemplo, ó, eu vou clicar nessa primeira aqui. Aí eu estou vendo aqui 4 imagens. E tenho também um comentário sempre embaixo, ó. Diferentes tipos de células escamosas. Em A, células superficiais, estão sendo apontadas com a setinha. B, células intermediárias, células parabasais e células metaplásicas, tá? É importante dizer que essas lâminas, digamos assim, né, no caso, fotos dessas lâminas, já foram bem analisadas e você tem como acompanhar esse tipo de análise. Já eu mostro.
Então eu estou achando pequeno, eu quero ver mais detalhes. Então, ó, quando eu boto o mouse em cima, ele já aponta uma lente que você vai observar. Mas, gente, não é simplesmente sair querendo olhar todas as imagens e achar que quanto mais rápido ver vai ser melhor. Não, você tem que parar. Você tem que parar e pensar aqui, ó, por que essa célula apontada, essas duas no caso, são células superficiais. Por quê? Aí eu tenho que ver os critérios que já estão no seu livrinho, no seu caderno. Se você faz na sua aula deve ter sido comentado algo desse tipo. Se você tem livros, então pega lá o livro. As células superficiais, aí você vai lá, tenta desenhar essa célula, mas tenta desenhar com riquezas de detalhes, mostrando que são células poligonais, que tem um núcleo já degenerado, que a gente chama de núcleo piquinótico, diferente dessas outras duas células aqui, ó. Você vê que esse núcleo é maior e você ainda vê a cromatina, tá vendo? Mesmo que tenha algumas precipitações, mas você vê. Só que ela também é poligonal, ela tem vários lados, como a superficial, mas ela tem cor do citoplasma diferente. Então isso me mostra que essa célula aqui, que a gente chama numa tonalidade mais ou azul ou verde, basofílica, ela não pode ser confundida com essa que é orangeofílica ou eosinofílica, porque está na tonalidade rosa, vermelho, às vezes muito clarinho, tá vendo? Aí o que que acontece? Eu já tenho duas diferenças aí. Uma diferença de cor do citoplasma e a diferença do núcleo, mas eu quero mais informações. Será que a diferença dessa superficial é simplesmente o núcleo? Então, aí eu vejo que as superficiais, que estão no último estágio de maturação, elas até formam um pouquinho de halo, porque está começando a regressão do núcleo. Então, o que é que acontece? Essas sim são células intermediárias, né? Aí eu vou para outra imagem. Aí na outra imagem eu começo a comparar, ó, comparar. E às vezes é aquilo que eu falei no início. Se você não entende a fisiologia, a fisiopatologia, o que é que vai acontecer? Você não vai entender, por exemplo, que algumas células poligonais com citoplasma basofílico podem começar a aparecer com núcleo, ó, querendo ser piquinótico. Então, você tem que entender que existe um processo de degeneração e que o citoplasma ainda está nesse processo de degeneração e por isso ainda permanece basofílico, enquanto que o núcleo já está sofrendo esse processo de piquinose, mas ainda está no meio do caminho. Quando você vem aqui para C, peraí, o que é C? Aí você vem para cá, ó, fecha, volta aqui, ó, C, ele está dizendo que é parabasal e D é metaplásica. Poxa, então deixa eu voltar lá. Voltei. Ó agora. Poxa, realmente é diferente. Olha o núcleo. Não é diferente, ó? O núcleo é diferente. Professor, então vou pegar o núcleo da célula intermediária madura e vou usar como referência exatamente isso. Então você vai lá, olha o núcleo e compara, ó. Tá aqui claro, gente, ó. Tá claro. Aí você, ó, vê o citoplasma, vê que esse núcleo é muito grande para esse tamanho de citoplasma. Enquanto eu tenho um núcleo assim, ó, desse tamanho, vamos falar aqui de uma maneira bem objetiva e bem simples, desse tamanho, com tanto citoplasma, ó, vê a distância. E aqui, ó, eu tenho um núcleo desse tamanho, ou seja, maior, ó o citoplasma, tá? E aí, ó, eu vou observando os outros núcleos, vou observando, você vê que até a cromatina é uma cromatina diferente, né? É uma cromatina de uma tonalidade. Quem prende o corante do núcleo é a hematoxilina. Então, ó, a hematoxilina, ela deixa nesse tom de violeta ou de azul bem escuro, né? Depende da sua coloração, que é outro ponto importante. Se você não tiver uma coloração boa, não vai conseguir ver esses detalhes, essa riqueza de detalhes. E aí é outro problema de quem começa a fazer citologia e não entende, por exemplo, dos corantes. Você tem que entender das coisas, gente. Não se proponha a se jogar no mercado simplesmente utilizando comparações. Comparação é uma das ferramentas. Mas eu quero saber o que é que está acontecendo. Por que a intermediária tem esses formatos diferentes? Porque a intermediária passa por estágios. A intermediária tem glicogênio, por exemplo, dentro dela.
mas ela passa por um estágio de maturação, ela se diferencia. Ah, professor, o que é diferenciar? Mais um detalhe aí. Aí, por exemplo, vou aqui para D, né? Segundo a gente olhou lá, seriam células metaplásmicas. Aí, sempre quando eu estiver olhando uma imagem, eu tenho que entender o que é que tem, tudo que está aqui. Você não pode olhar para isso aqui, aí, eu não entendo isso aqui não, vou deixar de lado. Não pode, gente. Você tem que olhar ponto a ponto. Então, ó, essa célula que mal a gente consegue ver o citoplasma, porque ficou bem clarinho, e essa daqui, estão com o citoplasma basofílico bem clarinho, mas é a coloração. E o núcleo, ó, ainda é bem parecido com esse, ó. Bem parecido, ele está um pouquinho mais aumentado e esse está um pouquinho mais diminuído. São as variações da própria célula normal. O que é que você tem que fazer? Olhar sempre célula normal. Sabe uma dica que eu dou? E é uma das dicas, sai pegando na internet, em fontes confiáveis ou em livro, e coleciona, pega um Word ou um PowerPoint e bota assim, minhas células normais, e coloca elas lá, com as variações de tonalidade de cor, né, porque os corantes podem mudar, eles não mudam radicalmente, mas eu posso ter uma fixação que não ficou muito boa e os corantes ficarem muito claros, as células não pegarem aquela cor ideal. Então você bota as melhores, depois você vai botando as variações, como por exemplo, um corante alguém que disponibilizou uma foto onde as células estão quase todas da mesma cor. Isso vai acontecer, gente, porque o citologista nem sempre faz a coleta, nem sempre faz a coloração, né? E ele vai analisar algo que muitas vezes foi outra pessoa que fez. Então, outra pessoa colheu, usou um fixador que não era bom, ou então fixou direitinho, mas quando foi fazer a coloração, o corante não estava bom, não estava no tempo bom. Então, isso é que a gente tem que ficar de olho. Então, as variações você vai aprendendo com isso, vendo. Você tem que procurar isso. Você vai ser um bom citologista se você tiver uma boa base teórica, em primeiro lugar. Segundo, morfológica. E para você ter morfológica, você tem que ver as infinitas variações que você vai encontrar. Então, ó, vê aqui. Aqui eu tenho um agrupamento que o núcleo eu já percebi, ó, que é bem maior. Eu vou comparar aqui, ó. O núcleo é bem maior, tá vendo, ó? Bem maior. Só não é maior do que esse aqui nessa foto, tá? Mas aí o que é que acontece? Enquanto aqui eu tenho um citoplasma um pouco mais homogêneo, tá vendo, ó? E não muito denso. Esse daqui já é denso, então já consigo ver uma certa diferença. Você vê que a cromatina aqui, apesar de uniforme, ela é mais fininha, né? E aqui é um pouquinho mais grosseira, com nucléolos, ó. Então eu tenho, além de tudo isso, uma definição de limite citoplasmático com prolongamentos. É muito clássico na citologia, nas células metaplásmicas, encontrar essas pontes de ligação entre uma célula e outra. Por quê? Porque as células metaplásmicas, elas passaram por um processo de maturação. Elas foram estimuladas, né, através da hiperplasia das células de reserva, e aí elas estão atendendo uma demanda, né, para repor tecido, para colocar tecido mais resistente, que é o tecido escamoso. E aí ele vai formar essas células vão se formar, melhor dizendo, com essa característica, um citoplasma mais denso, um núcleo grande, uma cromatina mais grosseira, mais escura e presença de nucleolo. Aqui eu tenho alguns polimorfos, vejo algumas bactérias de fundo, tá vendo, ó? Algumas bactérias, e tenho alguns núcleos degenerados por aqui que não vai me servir muito de referência. Então, minha referência aqui vai ser, ó, esse agrupamento, esses polimorfos e essas duas células intermediárias. Então, veja, isso aqui está à sua disposição. É só você chegar aqui, ó, tá vendo, ó? Na IARC. A IARC colocou dentro da Organização Mundial de Saúde, ó, a International Agency for Research on Cancer. E aí o que é que acontece? Na Organização Mundial de Saúde colocaram essa paginazinha aí com o sistema Bethesda. Mas eu vou voltar. Deixa eu voltar agora, né, para o início. Veja quantas imagens eu tenho aqui, gente. Veja, é muito rico esse material.
e serve de referência, né? Agora vamos pegar alguma coisa interessante que tem aqui, ó. Esfregaço da fase luteínica com células escamosas basofílicas com citoplasma dobrado. Então, ó, vê só, gente, que coisa, né? Fase luteínica. Vai que você nunca estudou citologia hormonal ou citologia fisiológica, né? Eu gosto mais do nome fisiológico, porque citologia hormonal era mais na época que se fazia análise das características hormonais ou disfunções hormonais da paciente através da citologia. Hoje é muito pouco utilizado isso, ficou mais para o pessoal que estuda a parte de fertilização. Vamos dar um clique, né? A fase luteínica é depois da ovulação, depois que o óvulo sai de lá, né? Ele é expulso, né, para ser fecundado e você forma ali o corpo lúteo, o que ajuda a aumentar a tua progesterona. Mas isso é como eu estou dizendo, você tem que estudar, você tem que saber a fisiologia. Como eu digo, eu repito, não é comparação só de células, é estudo, tá? Então, ó, novamente, ó, vou passar aqui o mouse por cima, olha as células. Veja que interessante o que a gente tem agora. A gente tem um emaranhado de células misturado com alguns polimorfos, ó, com alguns polimorfos, e a gente tem que ter essa noção de profundidade também na célula para saber o que é que está na frente e o que está atrás, o que está sobreposto, tá certo? Então, ó, quando eu tenho esses agrupamentos celulares, porque enquanto a célula ela é jovem, elas ainda ficam ligadas entre si. A gente tem moléculas de adesão, tal. Vocês devem ter estudado isso lá na biologia celular, quando começaram a faculdade. O que é que acontece? À medida que o epitélio amadurece, as células vão esfoliando, vão se soltando, ficando individualizadas. Então, é muito comum você, quando tem de células intermediárias um pouquinho mais jovem para baixo, você ter agrupamentos. E aí, olha só o que é que acontece. Quando eu tenho agrupamentos, eu não vou olhar logo o miolo, não. Eu vou olhando as bordas. Porque quando eu começo a identificar o que está na borda, aí sim, aí eu tenho uma ideia melhor do que está no miolo. Então, se eu estou analisando as bordas, eu já vi aqui que tem uma célula igual àquela que eu falei. Como eu já venho estudando, né? Aí eu já estudei células intermediárias naquela imagem, eu vou aqui, ó, e começo a perceber que isso é intermediário. Eu analiso o citoplasma, analiso o núcleo, e aí, ó, eu venho, já sei que essa é também. Já sei que essa é também, apesar do núcleo estar um pouquinho mais fechadinho, mas tem aquele lance dos processos degenerativos também. Agora, como eu sei que todas essas aqui são intermediárias, eu comparo, ó, eu já sei que isso aqui tudo são células intermediárias. O corpo lúteo, ele aumenta, né, ajuda a aumentar a secreção de progesterona. E progesterona está ligado, né, com maturação celular a nível de células intermediárias. Então, outro ponto fundamental. Aí agora, esses pontinhos aqui, que a gente já estudou também em na outra imagem, o que é que acontece? Eu sei que isso é um polimorfo, porque, ó, núcleo multilobulado, pequenininho, né? Se eu sei que isso é um, esse é outro, esse é outro, esse é outro, esse é outro, ó. Agora sai identificando tudo, gente. O bom da citologia é isso, é sempre ficar de olho em cada estrutura. Esses filamentos aqui são núcleos degenerados. Ele não vai me servir para muita coisa, tá? Eu não tenho informação através dele. O que me interessa é isso aqui, ó. Então, se eu estou olhando essa lâmina, eu já sei que isso aqui são células intermediárias. Tranquilo? Então, para estudar a base, não tem outra coisa melhor, gente. Você começa por aqui e depois você vai para os livros, vai para a internet. Tem muita coisa na internet, né? Agora, aconselho sempre ter bons livros, investir nisso, comprar livros, né, fazer cursos, de preferência uma pós-graduação para você ter uma formação completa, tá? Uma pós-graduação boa, não é qualquer pós-graduação, tá? Então, ó, por exemplo, vamos pegar mais um, só para a gente finalizar aqui essa parte de normalidade, tá? Olha só, vou pegar essa daqui, pronto. Veja que interessante, ó. Aqui ele está dizendo, ó, esfregaço do meio do ciclo, que é a fase ovulatória, né? O 14º dia é o ponto que a gente considera como padrão.
células escamosas superficiais eosinofílicas, aquilo que eu falei, que também pode ser chamado de orangeofílicas, né? Porque o corante é o orange G na coloração da Papa Nicolau. Aí ele diz aqui mais um detalhe, olha aqui como é interessante, gente, ó, fundo limpo, que legal, uma informação boa. Vamos ampliar, depois eu tenho outra coisa para mostrar aqui, vê. Olha, então, todas as células orangeofílicas aqui são células que estão com núcleo picnótico, ó. Pode olhar, todas elas. Gente, você já identificou as células intermediárias, ou superficiais, tá vendo? Ó? Olha lá os polimorfos novamente, ó. Ah, mas está tão feio esse, não tem problema. Faz o seguinte, procura um mais bonito. Aqui, ó, por aqui, por aqui. Então, identificou um, ó. Agora você identifica todos, até os que estão sobrepostos, como esses daqui. Ah, professor, e essas células aqui são superficiais? Veja, você pode ter células superficiais ainda basofílicas, você lembra que eu falei? Mas você dá uma olhada se o núcleo está picnótico. Se não tiver, considere ainda intermediária, tá? Esse aqui já está ficando, ó. Ok? Então o predomínio nessa imagem aí, quase que absoluto, é de célula superficial. Então, você associa isso a quê no ciclo ovariano? No momento em que o estrógeno está mais alto que no período da ovulação. Então, você vai ter predomínio de células superficiais. Não é interessante isso? Mas olha só, vou te mostrar outra coisa também. Então, gente, quando você está aqui na imagem, né, que você já viu, já ampliou, já estudou, você também pode vir aqui para baixo. Tem um gráfico onde é colocado algumas opções e o pessoal fez votação. Existe aqui um asterisco, você vê aqui embaixo, que diz assim, essa proposta é sugerida pelos autores. Então, o que é que acontece? Você pode, muito bem, criar uma conta aqui, ó, para fazer um compartilhamento e ir acompanhando o que os leitores estão fazendo. Então, ó, você clicou aqui, vai lá, digita, né, seu login para ter acesso ou cria uma conta. Então, quando você clicar aqui, ó, vai abrir uma janelinha, você coloca seus dados e vai lá e cria a conta, tá certo? Mas você não é obrigado a ter essa conta, tá? Então, eu vou voltar aqui, vou voltar para a janela principal. E por aí vai, tá vendo, gente? Tem todas essas observações aqui. Inclusive, peço muito para meus alunos utilizarem esse banco de imagens aqui, porque está muito bom e ajuda muito. Então, todos eles já conhecem muito bem como utilizar. É um site muito bom. Ele está em português, está em francês. Então, assim, não tem desculpa para você não aproveitar. Mas, pessoal, além de todo esse material, esse rico material que está aí disponível, free, né? E você pode acessar quando quiser, você tem ainda alguns detalhes, algumas informações para complementar seu conhecimento. E olhe que tem muita coisa, eu vou mostrar para vocês, tá? Esse Atlas, além da IARC, também teve ajuda, por exemplo, do pessoal do INCA, né? Que é o nosso órgão aí no Brasil, pelo Ministério da Saúde, responsável por a parte do screening, dos dados, das estatísticas, né? Das estimativas para câncer no Brasil. Então vamos voltar lá para a tela, vamos voltar. Olha só, eu quero mostrar para vocês esse menuzinho que tem aqui do lado, ó. Olha que legal. Eu tenho aqui um prefácio, né, onde ele vai mostrar algumas informações. Aqui só tem mesmo falando sobre o diretor e tal. Mas vamos aqui, glossário de definições. Olha que magnífico isso, né? Então, por exemplo, ele já abre aqui, ó, já tem cervicite, lesão inflamatória inespecífica do colo uterino. Vê também ectocervicite, endocervicite, por aí vai. E aí você tem aqui, ó, um glossário, uma lista de termos que são utilizados. Eu estou com dúvida. Vamos pegar uma dúvida aqui, né? Actinomicose ou actinomices mesmo, que quem é da citologia sabe bem. Vamos dar um clique duplo aqui. Olha só, gente. Uma imagem, mais imagem aqui. Eu posso clicar nela, né? Ó. Ela vai mostrando aqui, ó. Então, eu estou vendo lá alguns exemplos, né? Inclusive, você pode utilizar isso aqui como aquele banco de dados que eu falei, né? De referência. E aí, ó, eu tenho uma explicação aqui
tá? Chamando a atenção, que é muito comum no DIU, né? Quem já estudou sabe que isso é uma informação. E eu também tenho aqui, ó, veja também, actinomicose. Eu dou um clique, ele já mostra lá a parte histopatológica. Gente, é muito bom o material, tá? E aí, ó, isso é a parte de glossário de definições. Vamos aqui, glossário de abreviações. Ah, professor, porque eu fui começar a estudar, tal, estou no meu computador, em casa, sei lá, no sábado, no domingo, inclusive eu estou gravando esse vídeo no sábado. Então você tá lá e diz, não, eu vou estudar um pouquinho, aproveitar aqui 15 minutos, 20 minutos. Gente, toda hora é hora. Tá? Então quem não quer, aí não tem hora. Né? Então eu vou lá, ó, glossário de abreviações. Olha que interessante, eu tenho aqui as principais, óbvio que falta alguma coisa. Então, por exemplo, a gente falou, sei lá, HCIO. O que é HCIO? Tá vendo? Ó? Lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Aí LCIO, HPV, ASC-AS, ASC-H, tem tudo aqui, gente. Tudo. É muito material. O negócio é saber usar. Aí vamos aqui embaixo. Colaboradores do Atlas, né? Tem a lista de quem participou. Olha o nosso INCA aqui, ó. Então a gente teve a participação do INCA, né? Um órgão muito sério que eu respeito bastante. Aí vem direitos autorais, isso não é muito para informação para citologia, né? Mas, ó, tem aqui classificações TNM, FIGO e por aí vai, tá? E até o sistema B10 de 2001, um resumo, né, de como deve ser utilizado os termos, as frases que você pode usar, copiar e montar no seu laudo lá, né? Então, vou dar um exemplo, vamos pegar um aqui, por exemplo, Candida, eu achei Candida, como é que eu boto no meu laudo? Olha lá, ó. Organismos fúngicos morfologicamente consistentes com Candida spp, né? PP porque abrange todos os tipos de Cândidas e o que os micologistas, os especialistas na área vão usar nas classificações. Então, a maneira de você agrupar, porque a citologia não é o exame de fungo, né? Então, se o pessoal da micologia que é treinado para saber qual o tipo de cândida, mas para a gente não interessa, porque o conjunto de cândidas que vão aparecer na microbiota vaginal já é bem conhecido e o tratamento vai funcionar, basta que você identifique que tem aquela cândida, né, lá. Bom, e aí, ó, você também tem toda a parte de classificação das lesões, tá? Óbvio que não está bem completo, e aqui você está vendo que ó, a versão 2001, então teve coisas que foram aperfeiçoadas, alguns nomezinhos mudaram aqui. Aí depois, assim, o que eu sugiro aqui, você dá uma lida, mas depois vai na internet, ou então em um livro, e pega a mudança que teve para os detalhes aqui. Eu aconselho um livro de citologia cervical mesmo, para poder você ficar em dias, pelo menos, tá? Bom, e aqui eu vou voltar lá para a lista de citopatologia ou de histopatologia. Poxa, professor, e tem histopatologia? Ó, vou botar aqui, ó, clicar em histopatologia. Cliquei, aí ele vem para cá, ó. Então ele vai me dar um mapa da parte histopatológica. Aí você diz, mas eu vou estudar citologia, para que eu vou estudar histopatologia? Gente, foi que eu falei no início. Você tem que estudar, ler tudo da área, para você ter propriedade no que você está fazendo. Muitas vezes a gente trabalha com equipes multidisciplinar, por exemplo, no hospital, aí tem um ginecologista, né, tem um cirurgião e tal. Então quem faz citologia tem que ter muito conhecimento de patologia, de histo, de físio, de endócrino, né? Tem que saber bem isso daí, gente. Não caia naquela de que você está fazendo trabalho mecânico, principalmente quem já tem um nível superior na área de saúde, por exemplo, biomédicos, farmacêuticos, médico veterinário, enfermeiros, né? Até odontólogos, tem muito odontólogo que está fazendo citologia oral. Então, assim, você não é simplesmente um mecânico, não desmerecendo os mecânicos, porque mecânico, se eles têm o valor dele, mas eu estou falando aqui a nível científico, que trabalhava ali com carro e agora vai trabalhar com citologia. Não é assim, tá? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo bem legal aqui, ó. Eu peguei aqui a parte, ó, no início aqui, colo uterino normal. Então eu tenho, né, por exemplo, uma ectocervice, né? Aí olha a riqueza do material, gente. Olha só.
Então eu venho aqui, clico, vai ser aquele mesmo esquema, mas vê só, eu estou estudando citologia, eu preciso entender o que é que eu estou vendo, aquela célula vem da onde? Então tá aqui, ó, eu clico novamente, ó, aí ele apontou aqui com as setinhas, veja que material didático excelente. Ó, você tem CT, BM, L1, L2, L3, L4, o que é isso? Mesmo sistema, gente, tá aqui, ó, CT, tecido conjuntivo, tá ali na base, né? É o estroma. A membrana basal, BM, tá vendo? É aquela linha imaginária que a gente não consegue ver na microscopia de luz, só numa preparação especial, né? Na coloração HE a gente não consegue, que é essa coloração que está aí. Aí L1, aí ele começa, ó, aquela camada, ele mostra inclusive, ó, é uma camada só de células basais. São as células mais primitivas que estão nesse extrato. Aí depois, ó, células parabasais, aí ele botou lá, ó, 2 camadas, né? É uma maneira didática de informar. Depois, a L3, o que é? Ó, a L3 onde está aqui, ó, porque quando eu passo o mouse, ele acende a lanterninha. Então, ó, células intermediárias, cerca de 8 camadas, olha só. E aqui, por último, L4 e L5, que são as superficiais, né? E as descamativas, né? Aquele extrato que a gente tem lá. Então, não tem desculpa, gente. Eu não vou nem falar do resto ainda. Eu vou fazer um outro vídeo, vou dar umas dicas falando, por exemplo, vou fazer um vídeo, vou prometer aqui um vídeo da gente explorar esse atlas, falando de lesões escamosas, e depois um outro vídeo falando de lesões glandulares, quem sabe um outro para a gente falar de alguns detalhes que eu acho importantes. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Eita, inclusive eu vi aqui que já está bem longo. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou voltar aqui para citopato, tá ali o nosso atlas, e aí eu finalizo e volto aqui para a tela cheia para falar com vocês. Tá? Bom, então assim, o que é que vai acontecer? Você vai continuar seus estudos, pega esse atlas aí como ponto de partida. Ah, professor, mas eu já fiz pós, eu já estudei muito. Gente, tem sempre o que aprender. Tenho certeza que vai ter informação aí que vai ser boa. Então, é como eu falei, eu vou ver se eu faço um vídeo, porque esse ficou muito longo, sobre esse mesmo atlas. Vou falar dele da parte escamosa, de lesões escamosas, eu vou falar outro de lesões glandulares, e aí a gente bate um papo mais uma vez sobre isso. Bom, aí eu queria também aproveitar e dizer que eu também tenho cursos na minha plataforma de cursos. Eu tenho um curso muito bom também de citologia cervical, que é chamado Citologia Cervical do Zero. Por quê? Porque você começa do zero e vai até alta complexidade. Quem já tem algum conhecimento básico mesmo e quer aperfeiçoar, eu não digo tão básico, mas alguém que já faz citologia, que já está no mercado aí, quer entender um pouquinho mais, principalmente o sistema B10, eu tenho um outro curso também, que é o curso de atualização em citologia cervical. Eu estou sempre aperfeiçoando eles, né? Então, praticamente toda semana eu regravo um vídeo, eu coloco alguma coisa, eu mexo. E é um curso bem dinâmico. Agora tem muito conteúdo, gente. Tem muitas. A variação do que você pode encontrar na sua rotina. Eu boto lâmina lá, inclusive, da minha rotina, da rotina dos colegas. Eu recebo muita discussão de casos, né? As pessoas estão com dúvida, manda para mim, quer confirmar alguma coisa. E aí eu sempre digo para eles, posso colocar nos meus cursos? Pode, professor. Então aí eu aproveito e boto. Por quê? Porque é uma coloração diferente, é uma coleta diferente, é uma foto diferente. Então você vai mergulhando nesse universo de variação. E é isso que é bom. A citologia é cheia de nuances, gente. Então, ó, continua teus estudos. Eu vou fazer mais vídeo a respeito desse atlas, que está aí no mercado já faz muito tempo. No mercado que eu digo assim, disponível para todo mundo, é free. Você pode acessar, qualquer um pode se cadastrar. E pode ajudar aí no seu crescimento como citologista, tá bom? Então, grande abraço, obrigado por ter ficado até aqui, sucesso, tudo de bom para você e um beijo grande.